Olá, tudo bem? Estou aqui de novo no canal e hoje eu quero te fazer uma pergunta. O que você pensa sobre relacionamento, casamento? Você já teve alguma frustração em relacionamento ou no seu casamento? Coloca aqui nos comentários. E este vídeo eu vou falar sobre conflito e semelhança de casal, que a análise também é realizada para casais. Na verdade, o meu maior foco é ajudar os casais. Então, aproveita, se inscreve no canal, me dá aquele like e assista o vídeo até o final. Se você achar que faz sentido, que você conhece alguém que vive isso, aí você compartilha esse vídeo para ajudar a outras pessoas também, assim como eu estou tentando te ajudar, ok? Então fique até o final do vídeo, dá aquele like, não esquece, coloca aqui nos comentários o que você pensa sobre o relacionamento, certo? Neste vídeo eu vou falar sobre análise de casais, ok? Você deve ter acompanhado no vídeo anterior que eu falei sobre o que é, como que funciona a análise do casal, ok? Aqui eu vou mostrar conflitos e semelhanças do casal. O que acontece? Coloca aqui nos comentários para mim o que você pensa em relação ao casamento, se você já viveu um casamento, se você já teve situações conflituosas no seu casamento, no seu relacionamento de namoro. A fase do namoro é a fase que você tem que experimentar, né? Para que você tenha certeza que aquela pessoa que está ali vai ser a pessoa ideal para que você se case. Depois que casa, tudo é um complicador para a separação, né? Então, é melhor você fazer um teste já no namoro, que é para você ter certeza que aquela pessoa ali é a pessoa que você estava procurando, é a pessoa que vai te respeitar. Colocando entre parênteses aqui, o que é respeito? Respeito não é só a fidelidade em não trair, certo? Respeito se diz a tudo. Respeitar como você é, entender como você funciona, te aceitar da forma que você é, te ajudando e não te criticando. Isso vale tanto para o marido quanto para a esposa, tanto para o namorado quanto para a namorada, ok? Então aqui eu vou mostrar para vocês uma análise que eu fiz de um casal, tá? Eu dei o nome de Carla e de Marco, tá? E aí eu vou mostrar para vocês qual que são os conflitos e semelhança deles, ok? Então, só um pouquinho. Esta análise aqui eu fiz deste casal, que... Ai, deixa eu ver se eu consigo pôr mais pertinho aqui. Ok, assim. Olha só. Então, eu vou explicar para vocês aqui como é que funciona, tá? A Carla tem 32%, por exemplo, do traço de caráter oral. O Marco tem 27% do traço de masoquista. Então, o laranja, a cor laranja é do Marcos, a cor azul é da Carla, ok? Então, vamos lá. Unindo esses dois traços, eles têm 58%. No que isso daqui dá conflito? O que esses dois traços aqui entram em conflito? Veja se isso faz sentido para você. Se você assistiu os vídeos lá onde fala de cada traço, você entendeu qual que é a dor de cada traço, qual que é a necessidade de cada traço e quais são as suas habilidades. Qual que é a habilidade do traço oral? Comunicação, sentimento. Ele precisa falar de tudo que está sentindo. É um traço que é uma necessidade dele de conversar. Então, e o masoquista, o traço de masoquista, não, é ao contrário. Ele não gosta de falar dos sentimentos dele, falar dele. Ele é um traço que é uma pessoa que fica ele é mais ouvinte do que falante. Só que ele não gosta de se expor, não gosta muito de ter aquela conversa, né? Que todo mundo gosta, DR, né? A tão famosa DR do casal. Ele não curte isso. Só que, quando esses dois aqui estão, e pode ver que é o maior pico dos dois é oral com masoquista, quando eles estão em conflitos, o que acontece? Eles têm alguma discussão, acontece alguma coisa aqui no casal. Ele não ouve ela, certo?
E ela, como não tem o marido para conversar, vai sair na rua, vai falar com a amiga, vai falar com a tia, vai falar com a mãe, vai falar com o pai, vai falar com qualquer pessoa. O traço oral não seleciona com quem ele conversa. Primeira pessoa que der atenção, ele vai conversar. E ele vai expor os problemas que ele está vivendo com o esposo. E isso não é legal, porque vai deixar o traço do masoquista na dor, porque vai estar expondo ele, tá? E ele não gosta, isso é a dor dele, ele não gosta de se expor. Então a sua esposa vai estar lá conversando com a amiga, com a mãe, falando dos problemas deles e vai expor o masoquista, que é o marido, né? Poderia ser a esposa, poderia ser ao contrário, tá? Aqui é porque nesta análise deu assim. Então, como é que tu resolve essa situação? Afinal de contas, o marido não gosta de conversar, guarda tudo para ele e ela, ali neste caso, gosta muito de conversar, precisa desabafar. Quando eles têm este conhecimento de que ela precisa expor o que está sentindo, é uma necessidade dela, ele precisa trabalhar nele isso e conversar, ouvir o que ela tem a dizer. Ao mesmo tempo, se ela conhece que o marido dela não quer ser exposto, não quer que a vida dele seja exposta, né? Então, se ao mesmo tempo ela entender que ela falando da vida dela com o esposo para outros está humilhando, está deixando com que o marido dela se sinta humilhado, e ela o marido está dando atenção a ela, ela não vai precisar sair para falar com os outros, porque ela saciou aquela vontade de conversar, de falar do que ela está sentindo com o marido. Então, ali já se resolve um problema e já se resolve o outro, porque no momento em que os dois entendem a necessidade de cada um, né? Eu entendi a necessidade do meu marido, ele entendeu a minha necessidade, um vai fazer uma negociação entre si, que isso está na análise individual, que vai aprender a negociar entre si nos seus traços e dizer, bom, eu preciso, esse é o masoquista negociando dentro dele. Eu preciso tirar um tempo para conversar com a minha esposa, deixá-la desabafar, deixá-la conversar. O que eu vou fazer para que eu tenha esta paciência? Porque o masoquista é assim, ele vê tanto problema, ele quer ajudar todo mundo, ele não sabe dizer não. Então, o que acontece? Ele acaba trazendo os problemas, vai enchendo ele e ele explode. Sabe aquela pessoa que do nada, de repente, sai te agredindo com palavras ou até mesmo, dependendo do grau que ele está da dor, né? Até mesmo agressão física. É porque ele está cheio de problema dos outros. Então, quando ele se entende e começa a excluir o problema dos outros e focar em cuidar dos problemas dele, e os problemas dele também é a esposa, que ele precisa cuidar da esposa dele, assim como a esposa precisa cuidar do marido, ele vai deixar de ouvir, vai escolher não ouvir mais o problema dos outros para ter a paciência de ouvir os problemas da esposa dele. Então, ele vai estar aliviando, né? Tem o caso, isso que aconteceu comigo, tá? Meu esposo é masoquista, o traço principal dele também é masoquista. Então, quando você entende essa necessidade, você vai saciar a necessidade do outro. Isso é cuidar do outro e cuidar de você mesmo, porque quando você tem a tua esposa satisfeita, conversou tudo que tinha que conversar contigo, você deu ouvido a ela, não tem por que ela sair conversando da vida de vocês por aí com os outros. Concorda comigo? Então, é isso que a análise faz você entender, se entender e, ao mesmo tempo, entender o outro, quando é feita a análise do casal. O que eles têm de semelhança? A semelhança dele é que os dois têm são traços da emoção, traços do sentir. Por isso que quando um magoa o outro, realmente magoa, tá? Realmente ele se sente magoado, se sente que não foram entendidos. E quando se mexe com sentimentos, é muito mais profundo do que quando se trata com uma pessoa mais racional, né? Quando a pessoa é emotiva, a dor dela é mais forte, porque ela não consegue assimilar por que meu marido não me escuta, ou ele, por que ela tem que sair por aí falando para todo mundo sobre nós. Isso é só um dos conflitos deles dois.
Oral com esquizoide. Vamos lá, nesse oral com esquizoide aqui também. Ela, 32% oral, ele, 18% de esquizoide. Quando você une esquizoide com masoquista, os dois precisam ficar muito tempo sozinhos, tá? Eles precisam. O masoquista para planejar e o esquizoide para criar, ou muitas vezes para simplesmente não fazer nada. Ele precisa ter esse tempo, não é vadiagem, tá? É porque realmente ele precisa de um tempo para simplesmente não fazer nada, ir para uma banheira, por exemplo, ficar lá quietinho, ou até mesmo pegar o celular e ficar navegando do nada aí, vendo avião, vendo, enfim, o que ele gosta. Então, para um traço oral que precisa se comunicar, que precisa estar pegando, precisa estar abraçando, precisa de companhia, quando é casado com outra pessoa que tem muito forte o traço de masoquista e o traço de esquizoide, é um grande problema. Por quê? O oral, como eu já falei, ele quer contato, ele quer ficar grudadinho, ele quer abraço, ele quer beijo, ele quer carinho, ele quer atenção, ele quer conversar. O esquizoide e o masoquista, eles querem ficar sozinhos, dependendo da porcentagem, cada um vai ser a quantidade de tempo que eles precisam ficar sozinhos, ok? Então, ele vai precisar daquele tempo para ficar sozinho. São traços que não gostam muito de conversar. O esquizoide, por exemplo, ele não gosta de conversar, a não ser que o assunto que esteja em questão seja um assunto que seja interessante, muito interessante. Por exemplo, vamos supor assim que o teu marido, aqui no caso, né, o traço esquizoide maior é do marido, que ele gosta de falar de carros, ou que ele gosta de falar de ciência, economia. Você vai ter que se esforçar, porque o oral, o traço oral, ele não tem muito... Ele não busca assunto exclusivo, ele fala sobre tudo e muitas vezes sem muito conhecimento. Ele é muito raso no que ele conversa. Ele conversa sobre tudo, mas nada aprofundado. Ele não vai pesquisar sobre um assunto para conversar. O esquizoide, antes ele precisa entender a base, precisa entender... Ele é muito racional, então para ele tem que fazer com que ele leve a imaginação dele para aquilo. Então, eu vou falar de, sei lá, de carro. Que carro é, que motor tem, que potência tem, entende? E o oral não, o oral vai falar assim, eu vi um carro lá que era vermelho, não sabe nem o modelo, tá? O oral é confuso, ele não pesquisa muito, ele é raso no assunto, mas fala sobre todos os assuntos. Então, por isso tem que ter esse cuidado. O esquizoide vai conversar com você, oral, se você trouxer um assunto mais concreto, um assunto mais com bases científicas, base de estudo, porque ele é um traço do pensar, um traço do criar, um traço racional. Então, olha só o conflito. Então, a oral quer conversar? Tudo bem. Traga um assunto interessante para conversar. Não precisa ser só do interesse do teu marido, do teu interesse, mas traga com bases do que tu tá falando. Eu vou falar sobre tal assunto. Então, eu pesquisei em tal lugar, tinha isso, tinha aquilo. Traga base, tá? Traga informações sobre o conteúdo que tu quer conversar. Porque senão, ele não vai conseguir conversar, ele já vai começar a se desconectar, porque aquele assunto não tá fazendo sentido para ele, e aí tem esse conflito. Então, se você, homem, não entende que a tua mulher conversa assuntos mais rasos, né? Que também ela tem outros traços, então ela tem a capacidade de pesquisar, mas o traço principal dela é oral, ela quer falar sobre tudo. Então só chega nela e fala: meu amor, tu quer falar comigo? Vamos conversar. Sobre o que tu quer conversar? Quero conversar sobre comida. Ok, vamos pesquisar sobre isso? Entende? Traga para parceria, vamos pesquisar juntos então. É oral, quer conversar com o esquizoide, mas quer conversar sem pesquisa. Aí tu diz, amor, tira um tempo aí pra nós jogar a conversa fora, falar algumas besteiras, quero falar sobre novela, quero falar sobre isso, sobre aquilo, tira um tempinho pra mim. Aí o esquizoide vai ter que negociar com os outros traços dele, para que naquele dia que ele prometeu a conversa para a esposa, ele não tenha tido reunião no trabalho, que ele vai ter que conversar sobre vários assuntos também, né?
que ele não tenha muito contato com muitas outras pessoas, que ele não precise se expor muito, que ele vai guardar toda a energia que ele tem para a esposa. Então, tudo é negociação. Eu vou negociar com os meus traços para atender a necessidade da minha esposa. Eu vou conversar com os meus traços para atender a necessidade do meu marido. E é assim que funciona. É a mesma coisa com você. Você vai conversar com você mesmo para negociar com os teus traços para atender às suas necessidades. E depois tu vai negociar com os teus traços para atender a necessidade do teu marido e a necessidade da tua esposa. Isso é negociação. Eu fiz um vídeo sobre negociação, vou fazer mais um para vocês entenderem como é que aqui, nesse aqui já tô dando um bom spoiler, né? Como é que você negocia com os teus traços, que tu precisa fazer essa negociação. Deu para entender as semelhanças, os conflitos? E aqui, por exemplo, o oral. O oral é o mundo do sentir também, né? Um conflito, mais um conflito aqui. O oral gosta de sentir, tocar, pegar, né? Como eu já falei. O esquizoide é do mundo pensar, ele não gosta de contatos físicos, ele não gosta dessa melosidade, assim, igual o oral tem, tá? Então, é um conflito, tem que ter a negociação. E ambos eles, os ambos traços, eles não são muito fazer, eles gostam que as pessoas façam por eles. Então, há um conflito aí, né? Porque, se vamos supor assim, tem que cozinhar, nenhum dos dois gosta de cozinhar. Prefere que o outro faça. Como é que nós vamos negociar isso? E agora? Quem é que vai para a cozinha para fazer a nossa refeição? Né? Vocês têm que ter um jeito para conversar isso. E a análise vai te dar essas ideias, vai te dar esse caminho, como é que você faz então para negociar. Lembrando, ninguém é 100% um único traço, nós somos 5 traços, né? E a gente aprende a negociar com todos eles para uma harmonização do casal. Poderia falar mais? Sim, mas o vídeo tá ficando longo, vocês não vão assistir. Então, vou ficar por aqui e vou fazer um outro vídeo falando, dando mais dicas de como que tu negocia com os traços. Coloca aqui nos comentários o que você quer ouvir, que tipo de conflito você está tendo no seu relacionamento, para que eu consiga te dar respostas e fazer vídeos. Quem sabe você me manda uma pergunta e eu faço um vídeo respondendo a sua pergunta. Que tal? Beijo, não esquece de se inscrever no canal.